Bom, pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez para continuar a nossa aula que fala sobre histologia e anatomia do trato gastrointestinal dos animais domésticos, tá? Só para relembrar o que nós já vínhamos falando na aula passada, sobre a divisão do trato gastrointestinal dos animais, tá? Nós falamos que existe dois modelos básicos de divisão do trato gastrointestinal. O modelo que nós chamamos de mamífero e o modelo que nós chamamos de modelo ave, tá? Dentro do modelo mamífero, que é bem mais próximo da gente, uma vez que nós também somos mamíferos, se inicia pela boca, passa por uma faringe, um esôfago, seguido de um estômago, intestino delgado, intestino grosso e desemboca no ânus. Então, esse é o modelo mamífero que eu chamei a atenção na aula passada, e algumas modificações dentro desse modelo mamífero é que permite nós classificarmos os animais em fermentadores pré-gástricos e pós-gástricos, né? Basta a câmara fermentativa estar antes ou depois do estômago. Isso já foi falado na aula passada, só para a gente fazer uma breve contextualização. Em se falando de estômago especificamente, o último compartimento que nós falamos na aula anterior foi justamente o abomaso. E hoje nós vamos continuar falando sobre o estômago verdadeiro, tá? Por que chamar estômago verdadeiro, né? Por que chamar esse compartimento de estômago verdadeiro em contraposição a os pré-estômagos, né? Se falava antes que os ruminantes eram poligástricos, né? Tinham mais de um estômago, em contraposição à palavra de monogástrico, apenas um estômago. Mas o que caracteriza o estômago é o tipo de mucosa que recobre esse compartimento. E essa mucosa é característica do estômago e também do abomaso dos ruminantes, que é o estômago análogo, né? Que é análogo ao estômago dos animais não ruminantes. Então, o que é que esse estômago tem de especial, né? Talvez seja o compartimento mais conhecido pela maior parte das pessoas. Deve não ser diferente para vocês. E o que é que esse estômago tem de especial? Bem, esse estômago ele vai apresentar uma mucosa diferente do esôfago, que antecede ele, no caso dos animais não ruminantes, como dos pré-estômagos dos animais ruminantes, que antecedem o abomaso e o estômago verdadeiro desses animais. A mucosa desse estômago é uma mucosa simples, ou seja, só tem uma única camada de célula mucosecretora, e ela tem uma caracterização de ter invaginações. Bem, essas invaginações são de fato as glândulas gástricas. É o que fazem, as secreções dessas glândulas gástricas é que fazem o estômago ser de fato o estômago. Anatomicamente, o estômago ele vai ser dividido em uma região de cárdia, que é onde desemboca o esôfago, tá? O esfíncter esofágico, que divide o compartimento do estômago com o esôfago, chama-se cárdia. Então, nós temos uma zona do estômago chamada de zona cárdica. Nós temos uma região de corpo, uma região de fundo, né? O estômago tem um formato de um feijão, então a região de fundo, e nós temos também a zona pilórica, que é a porção final, né? Mais distal do estômago, e essa zona pilórica ela também é delimitada por um esfíncter, o esfíncter é chamado de piloro. Tá? Então, esse estômago, a mucosa do estômago, ela é caracterizada por uma série de glândulas, né? São as glândulas gástricas, e essas glândulas gástricas elas desempenham diferentes funções, secretam diferentes substâncias. Então, como eu falei aqui para vocês, deixa eu só pegar o meu apontador aqui para ficar mais fácil. Então, o que nós estamos vendo aqui é a região de fundo, né? Lembra lá do formato do feijão, curvatura maior, curvatura menor, tá aqui, ó, região de fundo. Normalmente, a região de fundo, quando o alimento chega aqui pelo cárdia, pelo esôfago, ele vai se depositando aqui nessa região de fundo aqui do estômago, tá? Nós temos a região de corpo, que é a região maior anatomicamente do estômago, e nós temos aqui a zona pilórica, né? Aqui o piloro delimitando, ó. Então, esfíncter cárdico e esfíncter pilórico é que delimitam o estômago, que é essa dilatação do tubo digestivo, tá? Então, estômago de um felino aqui, estômago de um suíno com a região de queratinização. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Geralmente vocês estão vendo que na lateral do estômago vocês estão vendo um muco, tá? Mas bem aqui nessa região, né, nesse ósteo esofágico aqui, nós estamos vendo aqui uma região que não é mucosa, né? O que é surpreendente aqui, essa região que não possui muco, tá? É justamente uma região aglandular,
tá? Sem glândulas. Lembre-se, essa região aglandular é bem similar no termo de não possuir glândula, né? Que é a região, por exemplo, dos pré-estômagos dos animais ruminantes também, que é a glandular. Só que no caso especificamente aqui, essa região aglandular, ela pode ser em diferentes tamanhos e proporções, tá? Nos equinos ela é relativamente grande, nos suínos é relativamente grande, nos ratos também é relativamente grande, e acredita-se que ela tenha como principal função, né, devido ao acúmulo, a continuação da digestão do amido que começa lá na boca, e aí talvez a pitialina ou amiláse salivada tenha uma meia vida, duração aí nessa região do estômago que tem pouca movimentação. Tá? Então, mostrando aqui mais caracteristicamente, aqui estão 3 exemplos, né? O cão, um animal carnívoro, onívoro com hábito alimentar de carnívoro. Nós temos o suíno, animal onívoro, e nós temos o equino, animal herbívoro, tá? E aí o que é que nós temos é que as regiões do trato gastrointestinal, elas diferem muito, chamando a atenção aqui para o cão, maior parte da região fúndica aqui, basicamente para glândulas produtoras de enzimas degradadoras de proteínas, principal alimento do cão, e também enzimas produtoras de HCl, né, glândulas produtoras de HCl. Então esse HCl, essas proteínas, elas são produzidas por que tipo de glândulas, tá, pessoal? Então, se vocês olharem aqui, ó, o estômago ele vai apresentar essas fossas, né? São essas invaginações aqui, que são chamadas de fossetas gástricas, tá? E essas invaginações, elas são de fato a unidade fundamental chamada de glândula gástrica, tá? Dentro dessas glândulas gástricas, elas vão ter uma série de células, tá? Descritas aí para vocês. Células mucosas, parietais, principais e células enteroendócrinas. Então, essas células mucosas, como vocês podem imaginar, elas são especializadas em produzir muco, elas revestem todo o estômago, basicamente porque o muco ele tem uma função protetora no estômago. O estômago secreta grandes volumes de íons hidrogênio e cloro, que quando chegam lá em região do estômago se conjugam formando o HCl. Esse HCl ele pode desnaturar a proteína, né, se entrar em contato direto, por isso essa produção de muco. Também produzem pepsinogênio, né, que é uma enzima que quando entra em contato com a HCl ela torna-se ativa, e ela é uma enzima proteolítica, ela quebra a proteína. E as células do estômago também são proteína, então tem esse muco para proteger. Em atenção também especial aqui, ó, as células enteroendócrinas, produtoras aqui, as células G, produtoras de gastrina, que tem importante função no controle, tá? Na aula que vem nós vamos falar um pouco sobre esse controle da motilidade e da secreção do trato gastrointestinal. Então, fica com essas células aí na cabeça. Tá? Então, mais uma vez aqui a região da a fosseta, né? Mostrando para vocês aqui os diferentes tipos de células, as células mucosas, as células produtoras de pepsinogênio, né? E HCl. O que eu quero deixar claro para vocês é que essas células, as mucosas, as produtoras de pepsinogênio, as células principais e as células parietais, elas estão juntas dentro da mesma glândula. O que é que vai variar, pessoal? É a proporção de cada um desses tipos de células. Então, em algumas regiões, como por exemplo, na região cárdica, nós vamos ter uma maior quantidade de células mucosas em relação às células parietais e principais, ok? Já na região de fundo do estômago ou na região de corpo do estômago, nós vamos ter menos células mucosas e uma maior proporção de células parietais e principais. Por que as células parietais e principais vão estar em maior quantidade? Porque elas vão ser mais demandadas nessa região, né? Que é uma região de extensa digestão. Tudo bem? Bem, isso que vocês estão vendo aqui, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é uma célula parietal, né? O que chama a atenção para a célula parietal, basicamente, para essa característica da célula parietal, a grande quantidade de mitocôndrios, basicamente porque ela está bastante envolvida nas em mecanismos de bombas de sódio, potássio, precisa de uma grande quantidade de ATP para transportar íons a favor e contra gradiente de concentração para o transporte ativo. Então, importante isso em uma célula mucosa. Pessoal, nós falamos lá
na aula passada do modelo da ave, tá? E aí isso é uma coisa legal e surpreendente para vocês. Prestem atenção aqui. No caso da ave especificamente, o que é que nós levamos em consideração, né? Só rememorando o que nós já falamos. No caso das aves, existem algumas modificações, algumas características que no caso das aves são diferentes do que dos mamíferos, tá? Então, nas aves especificamente, elas vão possuir um bico córneo ao invés de dentes, né? Elas vão apresentar uma dilatação do esôfago chamada de papo e elas vão apresentar dois estômagos, e aí é importante por nós estarmos falando de estômagos, tá? O estômago químico e o estômago mecânico. Esse estômago químico das aves, ele vai ter um epitélio, ela vai ter células secretoras similar ao estômago dos mamíferos. O que é que isso quer dizer? O epitélio do estômago químico do pré-ventrículo ou proventrículo, ele vai ter células parietais, células principais e células produtoras de muco, como vocês podem ver aí na micrografia. E essas células parietais, principais e produtoras de muco, elas vão de fato produzir continuamente essas substâncias para atacar o material que chega, né? Então aqui, ó, dificilmente todos vocês eu acho que já são bastante familiarizados com o formato, a estrutura interna de uma moela, mas não talvez do proventrículo, tá? Que tem esse abaloamento aqui, e que são glândulas de fato. Bem, então saímos do estômago, no caso das aves, no caso dos mamíferos, descendo o trato gastrointestinal, só lembrando onde é que nós estamos no meio do percurso, tá? E aí levando em consideração o modelo de mamíferos, né? Nós já passamos pela boca, faringe, esôfago e estômago, levando em consideração os mamíferos com fermentação pré-gástrica, boca, faringe, esôfago, pré-estômagos e abomaso, e levando em consideração as aves, nós já passamos pela boca, pelo bico, faringe, esôfago, estômago químico, estômago mecânico e agora nós estamos no intestino delgado. Então, o intestino delgado ele tem uma função majoritária na digestão, ele é o sítio, né, final dos processos de digestão e de absorção de nutrientes. Nós vamos falar mais no intestino delgado quando nós tivermos uma aula falando sobre as funções gerais do intestino delgado, funções secretórias, tá? Então, nós vamos ter uma aula dedicada às funções intestinais. E aí vão ter várias coisas legais. O objetivo aqui de falar para vocês é só começar a apresentar para vocês a estrutura do intestino delgado, tá? O intestino delgado, ele tem como epitélio principal um epitélio simples ciliado, tá? E esse epitélio simples ciliado, ele tem uma característica, é que na sua mucosa ele vai ter vilosidades, né? É importante aqui que a musculada e mucosa do intestino delgado, ele vai fazer com que essas vilosidades elas fiquem maiores durante os processos digestivos, tá? Não só vilosidades, o intestino delgado também vai apresentar criptas, tá? Então, essas vilosidades e elas têm criptas, né? Entre essas vilosidades, e tanto as criptas como as vilosidades vão apresentar diferentes tipos de células, e esses diferentes tipos de células eles vão produzir diferentes substâncias, sejam elas hormônios, sejam elas enzimas, sejam elas fatores muco, né? Elas vão produzir diferentes substâncias que elas vão ter importância no processo de digestão. Um outro ponto importante, né, chamando a atenção aqui para agora foco na anatomia do intestino delgado, o intestino delgado ela é dividido arbitrariamente em três regiões. A região mais proximal do estômago, chamada de duodeno, a região medial do intestino delgado, chamada de jejum, e a região terminal, final do intestino delgado, chamada de íleo, tá? Então, duodeno, jejum e íleo são as três regiões anatômicas do intestino delgado, onde o duodeno liga-se ao estômago e o íleo liga-se ao intestino grosso das espécies animais. Então, como eu falei para vocês, o intestino delgado tem como característica principal essas vilosidades, tá? Aqui, ó, na fotografia, nós estamos vendo um trato gastrointestinal de um cão e eu quero chamar a atenção aqui para as diferentes colorações aqui do intestino delgado do cão. Então, coladinho aqui nós temos o duodeno, ó. Isso aqui em branco é o jejuno e isso em amarelo é o íleo que desemboca no intestino grosso que está aqui em verde.
Tudo bem, pessoal? Então, esse intestino delgado, ele tem como função principal os processos de digestão. Então, ele pode continuar uma digestão que começou no estômago ou pode iniciar processos digestivos e, além disso, de absorção dos nutrientes. Lembrando que se os nutrientes passarem do intestino delgado, tá? Derivados da digestão de carboidratos, proteínas, lipídios, né, pelas enzimas do próprio animal passarem do intestino delgado, eles não têm local de absorção no intestino grosso. Eles vão ser perdidos nas fezes. Então, o intestino delgado, além de sua função nos processos de digestão, ele também é importante nos processos de absorção dos nutrientes. Ok? Então, aqui só para mostrar para vocês que o intestino delgado ele tem uma proporção relativa, né, de acordo com o hábito alimentar dos animais. Aqueles animais que são herbívoros, sejam eles herbívoros ruminantes ou não ruminantes, vão apresentar intestinos, tanto grosso como delgado, mais longos, enquanto que aqueles animais carnívoros que têm uma dieta mais adensada ou onívoros que têm uma dieta mais adensada de nutrientes, eles vão apresentar intestinos delgados mais curtos em proporção à sua massa corporal. Isso tem a ver, de fato, com a densidade nutricional da dieta, tá? Bem, o intestino delgado ele vai apresentar uma série de características importantes. Aqui nós não poderíamos deixar de falar dos processos, né, de pregueamento do intestino delgado, das diferentes dobraduras que o intestino delgado faz, essas diferentes dobraduras, né, de pregas, vilosidades, microvilosidades e esses cílios presentes nessas microvilosidades em cada enterócito. Aqui é uma célula do intestino, né? O enterócito que compõe essa vilosidade, e esse enterócito tem microvilosidades, e essas microvilosidades são produzidas por células ciliadas. Veja que legal. Isso aumenta grandemente a área de contato da mucosa do intestino delgado com a digesta, né, com o material que está lá no lúmen do intestino delgado. Isso vai aumentar sobremaneira. Repito, pessoal, nós vamos ter uma aula que vai falar mais detalhadamente sobre essas porções aqui. O que eu quero que vocês não esqueçam aqui é das regiões de intestino delgado, duodeno, jejum e ilho, tá? E que esse intestino delgado ele vai apresentar uma mucosa simples, ciliada, tá? Essas células ciliadas, essa mucosa vai apresentar modificações que são chamadas de vilosidades. Aqui chamando a atenção, da mesma forma que nós temos lá no estômago diferentes tipos de células, aqui na cripta de Lehmbach, ó, nós temos também diferentes tipos de células, células de Panet, células caliciformes, células enteroendócrinas, células tronco, né? Células produtoras de muca. Então todas essas células estão envolvidas nos processos a reciclagem desse material da própria mucosa do intestino delgado. E também as próprias vilosidades, tá? Então temos aí células absortivas, caliciformes, células de Panet e as glândulas duodenais que produzem bicarbonato, solução rica em bicarbonato. Mais uma vez nós iremos falar sobre elas, tá? Algumas modificações aqui nas vilosidades do duodeno, do jejum e do ilho. E o intestino grosso. Bem, eu gostaria de falar aqui em relação ao intestino grosso um ponto importante para vocês do seguinte: o intestino grosso, ele muitas vezes ele normalmente a literatura em relação ao intestino grosso dá pouca importância, basicamente porque é o conduto final dos processos de absorção, né, a absorção de água, a absorção de algum outro sal mineral. Mas o que é importante aqui? Aqui nós vamos focar na anatomia do intestino grosso e nós vamos lembrar para vocês que os animais que são chamados de animais de fermentação pós-gástrica, quem são esses bichos de fermentação pós-gástrica? Vocês podem ter lido que são chamados de animais de seco cólon funcional, animal de seco funcional, tá? Então esses bichos de fermentação pós-gástrica têm no seu intestino grosso o principal sítio de fermentação. Tá? Então, o intestino grosso é extremamente importante para os animais que têm fermentação pós-gástrica, herbívoros de fermentação pós-gástrica. Por quê? Porque eles subsistem, né? A energia produzida lá pelos processos fermentativos ela é necessária para a subsistência do próprio animal.
uma vez que as enzimas desses animais não conseguem digerir os componentes da dieta que eles ingerem, né? Da capim, por exemplo. Então, pessoal, voltando aqui, o nosso intestino grosso, assim como no intestino delgado, também é composto por 3 compartimentos, nesse caso específico, seco, cólon e o reto, tá? Então, esses 3 compartimentos aí, seco, cólon e reto, são os componentes do intestino grosso, seja ele dos mamíferos, seja ele das aves. A diferença é que no caso das aves, ao invés de ter um seco, elas têm 2 secos, né? A região do cólon nas aves é curtinha, esse cólon pode ser extremamente volumoso, como é o caso e tem uma importância maiúscula, como é o caso dos equídeos, tá? Enquanto que o seco, às vezes, ele é o mais importante, como é o caso dos coelhos. Então, essa é a característica do intestino grosso em relação à sua histologia, tá? É um epitélio simples, com glândulas mucosas, uma grande quantidade de glândulas mucosas, e esse epitélio ele não possui pregas ou vilosidades, mas ele tem uma importante função no caso da absorção de água, né? Produção de bolo fecal, e absorção de alguns sais minerais. No caso dos animais que tem seco cólon funcional, né, esse intestino grosso ele tem função majoritária nos processos de fermentação. Vocês deram uma olhada aqui no trato gastrointestinal do equídeo, o que vocês vão ver aqui no caso representado pelo cavalo, o que vocês vão ver aqui é um seco extremamente volumoso, só que é o conduto inicial, né, que desemboca o ilho aqui no seco, pela junção ilho-secal, normalmente tem uma papila, então todo o conteúdo do intestino delgado desemboca aqui no intestino grosso, que pode cair diretamente nesse seco, e esse seco aqui ele tá ligado ao cólon, tá? Pessoal, esse cólon e esse seco aqui, eles podem fermentar, produzir uma série de substâncias, né, proteína microbiana e ácidos graxos voláteis, mas apenas os ácidos graxos voláteis é que vão ser absorvidos pelo epitélio através de processos não iônicos de absorção, tá? Não existe receptores específicos na membrana do intestino grosso dos animais para absorção, por exemplo, de monossacarídeos, aminoácidos, tá? Não que a gente saiba ou que tenha observado ainda. Apenas a absorção de materiais solúveis em água que tenham um tipo de transporte diferenciado, como é o caso de transporte não iônico dos ácidos orgânicos. Tá? Então, esse aqui é um trato gastrointestinal dos equinos, só mostrando a diferença entre o estômago e o volume do seco cólon, né? Então, muito mais importante o seco cólon em relação ao estômago dos equinos, que não é à toa que tem uma velocidade e uma taxa de trânsito extremamente elevada. Esses animais passam aí 11 horas do dia pastejando. E nós temos os coelhos também, que tem esses caras aí tem uma estrutura diferenciada, né? Eles têm um trato gastrointestinal similar ao dos outros animais, são fermentadores pós-gástricos, né? E a diferença principal é que o seco dos coelhos tem importante função nesse processo aí, ao invés de ser o seco e cólon, apenas o seco tem uma função importante aí. E os coelhos têm uma característica diferente, que é justamente a ingestão de conteúdo secal. Bem, aqui ao vivo e as cores o trato gastrointestinal do suíno, mostrando para vocês aqui a diferença entre o estômago, está aqui, ó. Eu tenho um estômago aqui, eu tenho o fígado, eu tenho o baço, pulmões, o coração e o pericárdio aqui. O que eu tenho aqui é intestino delgado, intestino grosso do material. Então as vísceras aqui, ó, coloração diferenciada, aqui formação de bolo fecal bastante volumoso, tá? Num suíno adulto. Essas são as glândulas anexas, fígado, né, e pâncreas são as glândulas anexas do trato gastrointestinal, além das glândulas salivares, né? Então essas glândulas anexas aí elas produzem substâncias. Normalmente o fígado ele vai se ligar ao trato gastrointestinal, ele vai desembocar anatomicamente no duodeno, então tem um conduto, né, que pode ser o que a gente chama de ducto colédoco. Esse ducto vai levar a secreção principal do fígado, que é a bile, importante nos processos de digestão e absorção de gorduras no trato gastrointestinal dos animais. Ele vai levar esse material até desembocar no pâncreas, no duodeno dos animais. Então a mesma coisa também o pâncreas, tá? Dos animais também vai desembocar no duodeno dos animais. Geralmente alguns animais têm o ducto junto. Alguns animais, por curiosidade, não têm a vesícula biliar
desculpa, não tem a vesícula biliar, como é o caso do equino aqui, ó, não tem vesícula biliar, então não tem como armazenar aqui a bile. Ô pessoal, eu espero que desculpa, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês, tá? Esse nosso passeio aí pela estrutura anatômica do trato gastrointestinal dos animais. Não esqueçam de observar a literatura recomendada, não esqueçam de ler, tá, sobre esse material aí, para que a gente consiga trazer dúvidas e discutir melhor esse material. Espero que tenha sido instrutivo para vocês, tá? E nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.